Olá pessoal, tudo bem? Nós chegamos no segundo capítulo da obra Ação e Reação, livro de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Essa obra que nos traz lições fantásticas. Nós estamos fazendo o clube de leitura do Visão, juntamente comigo. O Visão, canal da Paola Asturiano Martins, a minha filha, resolvemos juntas esse projeto. Faremos algumas lives. Sábado agora teremos uma live dos 5 primeiros capítulos, então se prepare que nós vamos publicar aí todos os outros capítulos. Assine o nosso canal, curta este vídeo se você gostou. Esse capítulo se chama Comentário do Instrutor. Então eles estão na Mansão Paz, em abafadores de som. Inúmeras pessoas, 200, 200 pessoas estão nesse local, sofrendo, querendo ouvir a lição, a palestra do Druso, que é o orientador que vai acompanhar o André neste livro. Neste local, nesse recinto onde eles estão os assistentes responsáveis, Silas, Honório e a irmã Celestina. Olhem que interessante, desses 200 espíritos que estão lá desencarnados, sofrendo, recebendo o alento da palestra do instrutor Druso, 1/3 tem rostos deformados, todos disformes. E o André compara esse local, essas pessoas, a uma clínica de tratamento psiquiátrico. Tal é a situação tão triste que precisam de caridade, de amorosidade desses irmãos. Esse local, então, o mentor Druso, ele vai fazer uma oração, um comentário, uma palestra sobre o bom ânimo de persistir no bem. E ele ainda coloca que a palavra é fácil, bem posta, e parece ser muito fácil você ter bom ânimo. Mas imaginem na situação desses irmãos que, desencarnados, equivocados, se encontram numa situação tão difícil, a ponto de macular o seu perispírito e deformarem as suas formas do corpo. E ele então traz lições muito importantes, especialmente sobre a importância da reencarnação como instrumento, como elemento de reparação, como instrumento de transformação, como instrumento de buscar a luz. Porque, muito embora os equívocos nos deixam nas sombras, nas trevas, nesses lugares de tanto sofrimento, e aqueles irmãozinhos encarnados, aproveitando da chance de estar aqui, se equivocam e vivem para a vida da matéria, se esquecem que nós somos espíritos imortais e necessitamos da matéria, desse corpo, para a nossa transformação moral, para o nosso aprendizado, para sermos melhores. E ele diz que nós somos vítimas de nós mesmos, somos igualmente beneficiários da tolerância divina, que nos descerra os santuários da vida para que saibamos expiar, dissolver, restaurar. Eu achei muito interessante, porque é a providência divina que nos dá oportunidades para nos transformarmos. Nesse momento que estamos vivendo aí de uma necessidade de transformação coletiva, com esta pandemia. Com isso que nos faz ficar com medos, com receio e percebemos quão frágil é a nossa existência. Vejam bem que a afetividade, ninguém avança para frente sem pagar as dívidas que contraiu. Como trilhar o caminho dos anjos de pés amarrados ao carreiro dos homens que nos acusam as faltas, compelindo-nos à memória ao mergulho das sombras. A nossa consciência reflete a treva ou a luz de nossas criações individuais. Vejam que interessante.
A luz aclara a nossa visão, descortina-nos a estrada. A treva, enceguecendo-nos, agrilhoa-nos ao cárcere de nossos erros. Somos almas entre a luz das aspirações sublimes e o nevoeiro. Vejam que interessante o que o Druso fala, o nevoeiro dos débitos escabrosos, para quem a reencarnação, como recomeço de aprendizado, é concessão da bondade excelsa que nos cabe aproveitar. Então, essas lições preciosas do Druso, despertando cada um daqueles irmãos que estão lá, nesse local de sofrimento, deformados, com dores, presos ainda ao seu passado, ao passado das trevas, vinculados a irmãozinhos que querem que as trevas dominem. Então eles ficam envolvendo através do pensamento, através dos desejos esses irmãos. Então, sofrimento terrível, muito embora resgatados, ainda sentem a psicosfera do umbral, a psicosfera das trevas. Vejam que interessante. E nesse capítulo, essa prece que o Druso faz, ele pensa pelo seguinte: quase sempre é mais pelo amor que nos enredamos em pungentes labirintos no tocante à lei. Ele fala isso para uma irmã que está ali se socorrendo desse companheiro do Druso. Ao finalizar a prece, ela vem e pergunta ansiosa: Druso, quando poderei reencarnar para viver novamente com o meu filho? Porque ele está nas sombras, ele foi equivocado e ele não consegue nem me ver, nem me ouvir. E eu, que reencarnei, levei o meu filho para os equívocos da vida. Preciso novamente ter a chance de reencarnar. Então, ao comentar, ele, em breve, minha irmã, em breve vocês poderão estar reunidos. A situação dela, ele diz da importância dos pais na educação dos seus filhos. Não oferecer facilidades. Vejam que lição. Oferecer responsabilidade, evangelização, oferecer a necessidade da transformação. O seu filho equivocado, e o Druso comenta que ela era uma mulher rica e fútil, ela então havia levado o seu filho para o caminho das facilidades e ele se equivocou, se tornou uma pessoa extremamente egoísta que provocou na sociedade danos e foi para as trevas por conta do seu egoísmo, por conta do seu orgulho, que não foi domado, não foi moldado enquanto ainda estava na infância. Vejam a responsabilidade de cada um de nós, porque quando desencarnamos, podemos sofrer ao ver os nossos filhos em caminhos equivocados. O Druso fala que ela não era uma pessoa moralmente ruim, mas ela não assumiu o seu compromisso, a sua responsabilidade enquanto mãe, em educar o seu filho. Fala que agora eles iriam reencarnar num lugar muito pobre, paupérrimo, e ela, em esforço, com o seu trabalho, iria ensinar o filho a valorizar os bens, a valorizar o estudo, a valorizar e entender a necessidade da transformação. Veja o pedagógico de Deus, que é bondade infinita. É interessante que nesse momento o Hilário fala, mas e a nossa irmã? Ela vai conseguir? Aí o Druso, estaremos em oração para que tudo aconteça da melhor forma possível. E ele ainda fala, nossa irmã possui excelentes qualidades morais e ela vai conseguir orientar o seu filho. E aí novamente o Hilário pergunta, e realizará semelhante propósito? Novamente o Druso diz, não podemos duvidar, replicou nosso amigo convincente. E aí o Hilário, mas como? Então o Druso finaliza, nossa amiga, que amoleceu a fibra da responsabilidade moral no excesso de reconforto, voltará
a reencarnação em círculo paupérrimo, recebendo aí, quando novamente mulher jovem, desprotegida, o filho que ela própria complicou nas antigas fantasias de mulher, fútil e rica. Ser-lhe-á na carência de recursos econômicos a inspiradora de heroísmo e coragem, regenerando-lhe a visão da vida e purificando-lhe as energias na forja da dificuldade e de sofrimento. E novamente o Hilário, e vencerão no difícil tentame? O Druso fala, se perderem na batalha projetada, novamente o Hilário pergunta, e o Druso fala, cada um de nós, os espíritos endividados, renascendo na carne, transporta consigo para o ambiente dos homens uma réstia do céu, que sonha conquistar um vasto manto do inferno que plasmou para si mesmo. Quando não temos forças suficientes para seguir ao encontro do céu, que nos conferem oportunidades de ascensão até ele, retornamos ao inferno que nos fascina à retaguarda. O que ele diz aqui? Cada um de nós tem o livre-arbítrio, mas Deus é bondade infinita e Ele nos vai dar oportunidade sempre. Mas cabe a nós abreviar o sofrimento, a dor e todas as dificuldades, valorizando esta vida, valorizando as pessoas que estão à nossa volta, valorizando o bem-estar, as oportunidades, porque talvez essa chance demore a voltar ou não se faça da forma como se apresenta. Então, mais um companheiro fala, 20 séculos carrego doentes, revoltados neste asilo, fiz de tudo e estou cansado. Eu queria, quando eu vou poder reencarnar para estar junto dos meus? Vejam quantos irmãos precisam reencarnar. E nós aqui na Terra, muitas vezes, não valorizamos essa oportunidade. Achamos que a vida está difícil, que essa pandemia, a necessidade da ação social, achamos difícil. Mas vejamos, meus irmãos, que esse livro nos traz a lição importante. Aproveitemos o tempo agora para sermos e fazermos o melhor, porque sem isso, talvez teremos muitas dificuldades no plano maior. Então o Druso afagou a cabeça desse senhor e disse, comovido, em breve, não desfaleça. E é interessante que tem uma outra situação que outros se achegam e pedem para reencarnar, estão ansiosos, querem voltar. O nos diz, perdemos o carro fisiológico, mas prosseguimos atados ao pelourinho invisível de nossas culpas. Culpa, meu amigo, é sempre uma nesga de sombra, eclipsando-nos a visão. A grande oportunidade que temos, libertemos o espelho da mente que jaz sobre a lama, do arrependimento, do remorso e da culpa, e esse espelho divino refletirá o sol com todo o esplendor da sua pureza. E ele dá justamente o exemplo do rio. O rio, quando ele tem todo aquele lodo embaixo e você mexe, aquele lodo sai, aquela lama vai para cima. Então nós devemos ser essa água cristalina, com pedrinhas ao fundo, que mesmo que mexendo, mesmo que no sofrimento, mesmo que na dor, nós possamos refletir o sol nas nossas vidas, nas pessoas que estão à nossa volta. Que Jesus nos abençoe, fiquem conosco, assinem o nosso canal e vamos juntos com a leitura.